Olá, minha amiga e meu amigo apostador da Loto Fácil, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de super análise aqui da Magnus Day Sorte. Agora para o concurso 1956, que vai acontecer nessa segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Antes de prosseguir, como eu sempre faço, quero aqui agradecer a todos os nossos colaboradores, pessoal que dá like, compartilha e também que coloca aí os seus comentários. Um abraço especial aí para o pessoal que é assinante do nosso portal. Quero convidar você que ainda não é assinante para que o seja. É muito fácil, é muito simples, é só clicar aqui nesse banner aqui verde e vai aparecer aí os meus dados para depósito. O que você pode estar fazendo lá na lotérica. Quando você for fazer sua aposta, você pode estar aí fazendo o depósito, né? O preço é um preço imperdível, né? Uma oferta, um negócio fora do normal, mas é para que todos tenham acesso de maneira bem simples e bem fácil. Tá bom? Então é isso. Você que fez o depósito, aí é só mandar uma cópia pelo WhatsApp para mim. Eu vou estar mandando a senha para você ter acesso imediato. Lembrar também que o acesso ele é bem aberto a muitas funcionalidades do portal, não precisa ser assinante. Apenas alguns recursos especiais, como alguns fechamentos e também impressão, né? Para grandes quantidades e tal, aí já é restrito a quem é assinante. Então, bacana, dado o recado aí, vamos para as análises. Muito bem, eu estou com o portal aberto aqui, a gente já pode conferir o resultado do 1955, do dia 17 de abril. As dezenas sorteadas foram 1, 2, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Nós tivemos as seguintes estatísticas. Primeiro grupo. Repetidas tivemos 7, par e ímpar 8, pares 7 ímpares, modular 11, primo 4, Fibonacci 3, a soma deu 211. Dessas dois grupos de estatísticas, chama atenção, repetidas 7 abaixo, mas estava na nossa tabela. A nossa tabela tinha lá uma indicação, quem quiser pode conferir os vídeos anteriores que eu coloquei lá. Eu chamava atenção aqui para essa questão, né, do 7 estava lá na tabela. Isso acontece de vez em quando. A gente que trabalha aí com estatística, então normalmente deixa essas questões de lado. A gente trabalha com aquilo que mais acontece, que é tudo que está em verde aqui. Muito bem, essa soma 211 também passou 1, nem precisa considerar, porque o intervalo que a gente normalmente trabalha vai de 180 até 210. Bacana? Salto, nós tivemos um salto triplo aqui, vamos ver, foi aqui da dezena 5, pulou para a dezena 9. Também algo esperado, né? E a linha foi fraca comparada com as colunas. Por quê? Porque na coluna nós tivemos aqui a coluna 4, que saiu com 5 dezenas. Então está aqui a coluna 4, as dezenas 4, 9, 14, 19, 24 saíram, né? Essas 4, formando aqui coluna cheia. As dezenas repetidas em relação ao concurso 1954 são essas que estão em rosa aqui, né? E as que estão em verde são as dezenas que vieram das ausentes. Como a gente já sabe, a maioria deve saber disso, que toda vez que você tem sorteio, são 15 dezenas sorteadas e 10 dezenas que a gente chama de dezenas ausentes, são aquelas que não são sorteadas. Então, as verdes são as dezenas que vieram dessas ausentes, quer dizer, elas não foram sorteadas no outro e apareceram aqui. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas que vieram das 10
daquelas 10 que ficaram de fora, né? Então, quem trabalhou mais as ausentes, essas 10, certamente teve um resultado mais interessante, né? Tivemos apenas 7, onde normalmente essas que estão em rosa, a 2, 4, 16, 22, 23, 24 e 25, né, que repetiram do concurso 1954, e normalmente nós temos 9. O que mais acontece é 9 ou 10, como a gente vai ver na tabela logo na sequência, um pouquinho para frente. Vamos dar uma olhadinha agora como é que ficou o ciclo das dezenas. Muito bem. Para chegar aqui é muito fácil, é só você clicar aqui em tabelas e gráficos, ciclo das dezenas. Já vou adiantando para vocês que hoje eu vou mostrar aqui como é que funciona o ciclo das cores, que é o lançamento dessa semana, né, o resultado de um trabalho aí, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos ver aqui primeiro. O ciclo das dezenas. O ciclo das dezenas é um controle que nós fazemos e temos desde o primeiro sorteio da Loto Fácil. Toda vez que as 25 dezenas são sorteadas, fecha-se um ciclo e começa um ciclo novo. Por exemplo, aqui no 1954, fechou o ciclo 411. Então, todas as dezenas tinham sido sorteadas, aí começa aqui no 412, começa o ciclo 412 no 1955. Essa é a primeira rodada do ciclo. E na primeira rodada é sempre a mesma história. Você tem 15 que são sorteados, são esses que estão em roxo aqui, e ficam 10 dezenas de fora, né? Quais são as 10 que ficaram de fora? 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18 e 21. Essas são as 10 dezenas que ficaram de fora. A gente normalmente faz uma análise aqui. Por quê? Porque o que mais acontece é de vir a metade disso aqui. Então, dessas 10, no próximo concurso, deverão ser sorteadas pelo menos metade. E a avaliação, metade, às vezes metade mais um, né? 5, 6, às vezes um pouco menos, vem 4, e às vezes vem mais, como aconteceu. A gente viu aí dessa última vez, como eu expliquei há pouco, aqui nós tivemos 8 que vieram das ausentes. Essa coisa não acontece com frequência não, tá bom? Então, quais seriam aqui as mais indicadas? Eu sempre faço a seguinte análise, eu divido aqui na horizontal, né, e divido também na vertical para analisar aqui pela linha do centro ou pela coluna do centro. Olhando aqui pela linha do centro, a gente percebe que há um conjunto maior de dezenas na parte de cima. Né? Se eu tomar como base aqui 11, 12, 13, 14, 15, olhar o que está aqui em cima, olha, tem bastante dezena aqui em cima. Tinha 3, a 6, a 7, a 8 e a 10. Então, eu sempre foco naquela região que tem mais dezenas, porque isso existe uma tendência maior, né? Matemática, tendência maior para que saiam as dezenas que estão concentradas naquela região lá. Pode acontecer o contrário? Pode. Mas em termos de tendência, a tendência é essa, onde tiver maior concentração de dezenas aqui, é onde deverá sair mais dezenas. Então, 3, 6, 7, 8, 10, se quiser considerar 11 e 12 também aqui, elas fazem parte de um conjunto que está mais visado aqui para estar saindo. Né? Também quando você olha aqui na questão da linha vertical, separando aqui pela coluna 3, né? 3, 8, 13, 18 e 23, se a gente olhar aqui, o lado de cá, que é o lado da esquerda, ele tem mais dezenas ausentes do que o que ficou do lado da direita. Do lado da direita desse eixo aqui central, a gente só vê a dezena 10. E para o lado da esquerda tem a 6, tem a 7, tem a 11, a 17 e a 21. Então, tendência maior para essas 3, 6, 7 e 11 aqui. Vamos ver como é que elas estão aí um pouquinho para frente, né? Elas estão no centro aqui de todo o foco, 6, 7, esse pedacinho aqui, 6 e 7.
Bem, meus amigos, agora eu queria mostrar para vocês aqui como que funciona esse ciclo das cores da Loto Fácil. Para chegar aqui também é fácil, é só clicar aqui em tabelas gráficas no menu e depois em ciclo das cores. Vai aparecer essa tela aqui para a gente, né? Nessa tabela, são duas tabelas na verdade. Tem uma primeira tabela aqui que tem o resultado dos concursos, dos últimos 100 concursos. Só que antes eu vou mostrar algo para vocês aqui que eu acho que é interessante. Espera aí um pouquinho. Muito bem, esse aqui é um vídeo da Caixa Econômica Federal quando vai fazer o sorteio da Loto Fácil. Perceba que a hora que os tubos são alimentados com as bolas, são 10 tubos, e você tem as bolas separadas aqui por cor. Então, por exemplo, as dezenas que terminam com o algarismo 1, 11, 21, são colocadas aqui no primeiro tubo. As dezenas que terminam com o algarismo 2, por exemplo, dezena 2, dezena 12 e dezena 22, são colocadas no segundo tubo aqui, que são as bolas amarelas. Então, existe uma separação por cor, né, para o conjunto de dezenas, sendo que as 5 primeiras aqui você tem 3, que é da 1 a 2, a 3, a 4 e a 5. E depois você tem mais 5 aqui, que é a 6 e a 16, a 7 e a 17, a 8 e a 18, a 9 e a 19 e a 10 e a 20, que são aqui as bolas em branca, chamada bola branca, né? As outras bolas todas são coloridas, essa aqui também, só que essa é branca, a última aqui é branca. E foi exatamente isso que eu fiz, eu classifiquei e controlei os sorteios por cor. Então, entenderam, né? Dada essa explicação aqui, que existe essa separação na hora de alimentar o globo, e aí começar o sorteio, por isso que eu fiz essa separação e esse controle dos ciclos por cor. Então vamos lá para ver como é que ficou. Retornando aqui, nós vamos primeiro ver que essa primeira tabela aqui em cima, olha lá, 1856, quer dizer, eu tenho todas os sorteios colocados aqui, né, concurso por concurso. Então, por exemplo, concurso 1858, saíram duas dezenas vermelha aqui, que é a 11 e a 21, das amarelas saíram duas, da verde também saíram duas, da marrom saiu só uma, que foi a 4, azul saíram duas, da preta saíram duas, essa daqui que é a rosa não saiu nenhuma, olha lá, nem a 6 nem a 16. Aqui que é a cinza, saíram duas, a amarela, a laranja, desculpa, que é cor laranja saiu apenas uma, e da branca também saiu uma. Então o que eu fiz? Eu distribuí aqui pelas cores, né, pela própria cor da Caixa Econômica Federal, distribuí aqui, cada um no seu lugarzinho aqui, e com isso nós podemos acompanhar o desenrolar aí dos sorteios, sorteio a sorteio, cada concurso. Aqui, por exemplo, saiu a 21, depois no outro saíram as 3. E como é que funciona o controle do ciclo? Então, esse controle eu estou fazendo desde o primeiro sorteio também da Loto Fácil, né? Sorteio do concurso número 1. E toda vez que as 3 são sorteadas, fecha um ciclo, começa um ciclo novo. De que maneira? É acumulativo, como a gente faz o controle do ciclo das dezenas. Aqui, por exemplo, fechou o ciclo aqui não saiu nenhuma, aqui saíram duas, está faltando a dezena, saiu a 21 e a 11, está faltando a dezena 1 para fechar o ciclo. E ela vai fechar quando? Quando sair a dezena 1, olha só, passa isso, aqui, vai fechar exatamente aqui, quando sair a dezena 1. E aí começa tudo de novo. Saiu a 1, está faltando as outras, vai fechar aqui, quando saiu a 21, e saiu a 11, fechou o ciclo, começa o ciclo de novo, fechou, abriu e fechou no mesmo
no mesmo concurso, né? Aqui abriu, está faltando a 11, vai fechar no próximo, fecha aqui, e assim sucessivamente a gente vai fazendo um controle quando que abriu e quando que fechou cada cor. Então, no final, né, se você puxar aqui a tabela, você vai chegar aqui no último, que é o 1955, né, saiu essas dezenas que estão aqui, né? Olha lá, saiu a 1, saiu a 2, a 12, a 22, a 23, aqui saíram 3, aqui saíram 3, né? Muito bem, vamos aqui para baixo, que é onde vai interessar mais para a gente. Essa parte aqui do ciclo atual vai dizer para nós como é que está o ciclo. Então, das vermelhas, está faltando a dezena 11, né? Então já é um norte para a gente, né? Aqui, quais são as dezenas que estão para fechar ciclo agora? A dezena 11, que é das vermelhas, e está na segunda rodada. Eu coloco aqui também que ciclo que está no ciclo 775 e rodada, a segunda rodada. Vamos supor que não saia no próximo a dezena 11. Saiu lá a 21 só, a 1, ou saiu 21 e 1 de novo. Não vai fechar o ciclo, por quê? Porque enquanto não sair a 11, esse ciclo não fecha. Vale a pena também dizer para vocês que tudo isso é automático, né, pessoal? Toda vez que sair um novo resultado da Loto Fácil, é atualizado, o portal é atualizado automaticamente. Você só precisa ter acesso à internet para pegar essas informações e trabalhar em cima delas. Outra questão que também se coloca aí é assim, existem muitos controles. Se a gente for discutir todos aqui, eu preciso de 24 horas, é pouco para a gente fazer de filme, porque é muita e muita e muita informação que tem aqui dentro. Então, cada apostador, ele trabalha uma linha, né? Essa aqui, por exemplo, é uma linha nova, né? Que, assim, eu não conheço ninguém que tenha esse tipo de trabalho, que tenha se dado esse tipo de controle, né? E é mais uma linha de estudo, é mais uma linha de pesquisa. Evidentemente, as pessoas vão ter mais base, todos nós, né, teremos mais base para estar apostando. Eu, por exemplo, já sei aqui que 11, a 3 e a 13, a 6 e a 17, a 8 e a 18, elas estão em aberto para fechar ciclo, né? É a tendência bem grande de sair, né, dessas dezenas estarem saindo, principalmente quando eu sei que, por exemplo, que está no segundo ciclo da vermelha, aqui fechou o ciclo da amarela, a verde não fechou, a verde está faltando 2 para fechar o ciclo, aqui fechou o ciclo na terceira rodada, fechou o ciclo da marrom, fechou o ciclo da azul na segunda rodada, né? Porque essas 3 aqui fecharam o ciclo, ok? E por aí vai. Por exemplo, aqui a da preta, ela está na terceira rodada e está faltando a 17, né? 17 não aparece, né? A gente vai olhar aqui em cima, se a gente der uma olhadinha aqui em cima, a 17, olha só, a 7 aqui não apareceu nada, e aqui que ela saiu, 17, então ela está 3 rodadas sem sair, e por isso não fechou aqui o ciclo, né? Muito bem, então vamos dar mais o que mais eu tenho de informação aqui. Aqui embaixo funciona da seguinte maneira. Para cada uma dessas cores, o que eu tenho de 0 dezena sorteada, de 1 dezena sorteada, de 2 dezenas sorteadas e de 3 dezenas sorteadas. Isso aqui é interessante para a gente ter base também para estar apostando. Então, em cada uma dessas colunas que representa uma cor, né, por exemplo, da vermelha, sempre vai ter um A aqui, um A com 0. O que significa esse A? O atraso. Então, uma dezena, atraso de 0. Provavelmente é por quê? Porque saiu uma dezena da vermelha no último. Olha lá. No 1955 saiu só uma dezena da vermelha. Então, atraso de 1 para 1 é 0. Para sair 2 dezenas, está com atraso de 2. E para sair 3 dezenas, está com atraso de 7. Sendo que a média é 5. Olha só, isso aqui, a média é de 1 a cada 5. Aqui, por exemplo, para 2 dezenas, a média é 1
a cada duas sorteios, né? Cada dois sorteios, cada dois resultados sai um resultado que tem duas dezenas das vermelhas aqui sendo sorteadas. Você pode observar que essas médias elas vão mudando, né? Muito interessante isso. Então, aqui, por exemplo, 1 a cada 3, 1 a cada 2 e 1 a cada 5. Então, o que mais sai aqui é duas dezenas. Se a gente teve aqui uma dezena só, nós vamos ter uma tendência muito grande para que saia 2 ou 3 dezenas da vermelha aqui, né? E aí a 11 deve estar contemplando aí esse caso. Então dá para a gente estudar dezena por dezena. Por exemplo, a amarela, atraso de 0. Sempre vai ter um que vai ser atraso 0, que é o que aconteceu por último. Então está aqui, atraso 0, significa que saiu a 2, a 12 e a 23 saíram no último resultado. Aqui, atraso 0 está aqui para, na verde, atraso 0 está para uma dezena, porque saiu uma dezena só no último resultado. Aqui, por exemplo, 3 também, dezenas para marrom, atraso também de 0, quer dizer que saíram 3 dezenas da azul. Aqui está atraso 0 para uma dezena, porque saiu uma dezena só. Aqui está atraso 0 para preta, porque no último resultado não saiu dezena nenhuma da preta. Aqui, se a gente olhar aqui em cima, olha lá, vamos pegar aqui, o último resultado foi esse, não saiu nenhuma bola preta, ok? Por isso que aqui o atraso é 0. E aí nós temos as outras, que é agora, deixa eu ver que cor que é a cinza, né? Eu vou colocar a cor das bolas aqui, porque quando não tem nada a gente fica perdido. Aqui é a cinza. Bom, mas é a 8 e a 18, tá? Então é isso, é mais uma ferramenta de estudos, é mais uma ferramenta para ajudar a gente na escolha das dezenas que a gente vai apostar, né? Então aí vai ficar a critério de cada um olhar cada cor aqui para estar definindo por enquanto, tá bom? Mas fica assim, quer dizer, essa 11, a 3 e a 13, a 6, a 17, a 8 e a 18 estão aí na boca do forno, né? É uma boa opção da gente estar apostando nelas. Vamos ver agora como é que está aí a tendência para as estatísticas como repetidas do sorteio anterior. Essas três primeiras aqui, por exemplo, 8 repetidas, 10 ou 9 repetidas, nós classificamos como o grupo mais forte, que a classe 1 é a classe mais forte, aquilo que mais acontece. Por exemplo, 9 repetidas é o que mais sai em termos de loto fácil. A cada 3 sorteios em média, nós temos 9 repetidas, né? Eu já falei nos anteriores que existia uma certa tendência para 9 repetidas, e aconteceu 3 vezes seguidas. A gente vai poder ver isso na lista. Vamos dar uma olhadinha na lista. Bem, aqui a gente tem o resultado aí dos 500 últimos sorteios da Loto Fácil. Para chegar aqui é bem fácil, é só clicar aqui no menu listas, depois em planilha linha 500. Qualquer pessoa tem acesso aqui, é livre para quem quiser estudar. Então vamos lá, só puxar aqui embaixo. Nós tivemos aqui, ó, aqui significa repetidas, tem uma legenda aqui para a gente entender o que é cada coisa, né? Então essa coluninha aqui é a coluninha das repetidas. Veja bem, a gente teve aqui 9 repetidas no 1952, 1953 e 1954, as 3 seguidas. Era a tendência de que acontecesse isso, poderia acontecer junto ou de uma maneira separada, mas de qualquer forma nós teríamos aqui 9 repetidas, porque nós ficamos há muito concursos, vários concursos aqui para trás sem ter. Veja bem, se nós partimos aqui do 1952 com 9, aí depois a gente só teve 9, vamos voltar aqui, olha aqui em cima nós tivemos no 1938, nós ficamos desde o 1938 até o 1952, todos esses concursos, né? 13 concursos seguidos, sem sair o 9, sendo que na média a cada 3
sorteio sai. Então, a Loto Fácil tem se manifestado, sim, de uma maneira bem diferente, sim, com relação às estatísticas, aquilo que mais acontece, né? Uma coisa interessante também é essa sequência que a gente tem aqui de moldura. Tivemos 12, tivemos 11, tivemos 11, uma sequência também apontando aqui para quantidades acima de 10 na moldura. Então, a tendência para moldura, mais números de moldura e também a gente ter aí 9 repetidas. Né? Toda vez que a gente tem vamos dizer, um desequilíbrio para um lado, né? E depois você acaba tendo uma compensação aqui para poder, né, balancear isso. Então foi por isso que abaixou aqui em termos de repetidas, veio para 7. Mas agora já para a próxima, a tendência já é que isso se normalize. Vamos voltar aqui então. Se a gente olhar aqui, a tendência para 8 repetidas continua aberta ainda, porque a gente está com 7 em atraso, sendo que a média é a cada 4. Então muito forte para ter 8 repetidas, depois na sequência ter 10. O que a gente teve agora foi 7, por isso que está 0 no atraso aqui. Né? O que a gente teve com relação a dezenas? Dá para a gente ver tudo por aqui, né? Por essa tabela. É só procurar o 0 no atraso. Ó, o que aconteceu agora foi 8 pares e 7 ímpares. Mais pares do que ímpares. Mas a tendência é para ser mais ímpares do que pares. Né? Então veja bem, 6 pares e 9 ímpares está como primeira opção aqui. A média a cada 5 e está 7 concursos em atraso. Né? Seguido por 7 e 8. Dezenas na moldura. Eu sempre explico o que vem a ser, são essas dezenas aqui. Elas são as dezenas que contornam o volante. Se a gente pegar o volante de aposta, essa é a primeira linha, a última coluna, a última linha e a primeira coluna. São 16 dezenas que contornam aqui. E essas 16 dezenas, elas são bem equilibradas. Você tem 8 pares e 8 ímpares. E no centro, né, no centro do quadro aqui da moldura, nós temos as dezenas 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19. Essas 9 aqui, elas têm uma outra característica. Elas tendem mais para ímpar, né, porque você tem 5 ímpares e 4 pares aqui no centro. Okay? Dessa vez do centro saíram 2 pares e 2 ímpares, né? 2 pares e 2 ímpares no centro. Vamos voltar para a nossa análise. Então qual que é a tendência? De 10 na moldura, está 4 em atraso e a média é 3. Então já existe uma tendência aqui para 10 ou 9 na moldura para o próximo concurso. Dezenas primas, olha só. Dezenas primas são, a tendência é 5 ou 6, por quê? Porque a 6 está 3 em atraso, a média é a cada 4. Né? E o que mais acontece são essas 3 sempre que estão em verde aqui. Olha só a frequência delas. Dezenas de Fibonacci são essas aqui, são essas 7 dezenas, constituem a sequência de Fibonacci presente na Loto Fácil. O que mais acontece é da gente ter 4 dezenas dessa. Aqui vale uma observação. Se você colocar na sua aposta todas essas dezenas, né, uma aposta de 15, se você colocar 7 dezenas de Fibonacci, as suas chances de pontuar com 15 são muito baixas. E da mesma maneira, se você tirar essas dezenas, também a sua chance cai para quase nada, né? Porque se você pegar aqui, saiu uma dezena só de Fibonacci, só aconteceu 8 vezes. Não sair nenhuma dessas, nunca aconteceu até hoje na Loto Fácil. Então é bom observar a quantidade de dezenas que você está colocando aí. Né? O mais indicado, 4 aqui, pelas tendências, 4 ou 5. Né? É uma boa opção aí. 4 ou 5 dessas estarem presentes na sua aposta. E a soma fica entre 180 e 210, sendo que existe aqui uma tendência para 180 a 190, mais ou menos nessa faixa para o próximo concurso. Né? Tá aí então, resumindo, tendência para o próximo concurso.
repetidas 8 ou 10, par ímpar 6, 9 ou 7, 8, moldura 10 ou 9, primo 6 ou 5, Fibonacci 4 ou 5, e a soma, uma tendência para ficar entre 180 e 190 ou de 190 a 200, como segunda opção aqui, ok? Vamos ver como é que está então a análise aqui para o próximo concurso, 1956, que é feito automaticamente aqui pelo portal. Está aqui o resultado do 1955, as 15 dezenas sorteadas, já separado aqui embaixo entre ímpares e pares. Então, para quem vai usar aquela estratégia mais simples, para começar a pontuar, escolhe 9 ou 10 dezenas daqui, sempre procurando manter um certo equilíbrio entre pares e ímpares, ok? A minha expectativa é que venha mais ímpares para o próximo sorteio. Então, na hora de dividir, de escolher aqui, procura tender para essa faixa de mais ímpares do que pares aí, tá bom? Aqui são as que não foram sorteadas, então, se você escolheu 10 dezenas aqui em cima, você precisa pegar mais 5 aqui de baixo, né? Então, aqui estão as que não foram sorteadas, já separadas entre ímpares e pares, para ficar mais fácil de escolher, ok? Daqui também tem que estar presente nessa escolha as dezenas que estão ausentes do ciclo, normalmente vem a metade. Então, a minha estratégia sempre é trabalhar dessa maneira, pegar 50%, às vezes eu pego 6%, depende muito da situação, né? Dessas 10, escolher a metade aqui, uma variação 4 ou 6 pode acontecer, sim, mas o que mais acontece é de vir 5 dessas 10 que estão aqui, né? Olhar também como é que está a situação entre ímpares e pares, né? Dessas 10 ausentes que vai bater aqui em cima. Normalmente, quando é a primeira rodada, sempre bate com as não sorteadas aqui de cima. E a gente tem mais ímpares do que pares, já é uma coisa boa aqui para a gente estar selecionando aqui essas dezenas. Continuando, vem essa informação que é super interessante, super importante a gente trabalhar aquelas dezenas que estão em repetição. Isso é, que elas vêm saindo em sorteios seguidos, né, sem falhar. A gente pegar, por exemplo, a dezena 16, olha só a situação da 16 aqui, a 9, quem diria, né, 16 que nunca teve um comportamento desse, se a gente olhar aqui para trás, a gente vê que ela era uma dezena que, sabe, bem, falhou bastante aqui. Aqui que ela teve uma presença mais marcante, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui ela veio bastante, mas já faz tempo, né? Sorteio 1896, mas ela não é característica da 16, não, a gente já sabe, né? Ficar assim com essa força toda. Então vamos voltar lá embaixo para ver aqui. Ela é uma séria candidata, está quebrando aí. Depois que passa da quarta, quinta, aí já fica realmente complicado para qualquer estatística aí que se queira fazer. A gente teve isso com a dezena 11, com a dezena 10, né, a dezena 20, a própria 18 aqui em sequência. Então hoje nós temos a 16, vamos voltar lá, a 16, a dezena 22, que está 5 concursos sem falhar, a 4, a 23 estão a 3 concursos sem falhar, e a 24, a 2 e a 25 estão a 2 concursos seguidos, né? Se a gente trabalhar esse pedaço, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dessas 7, 5 devem estar retornando aí pela média, né? E 2 falhando, né? Uma delas, que eu acredito seja a 16, já fiz esse tipo de aposta e ela não aconteceu, mas é que está aquela questão da estratégia, né? Você acaba chegando lá, porque certamente a 16 vai ter que falhar uma hora, ela não vai ficar até o final da Loto Fácil saindo, né? E aí a hora que ela falha, você sabendo disso, você pode tomar vantagem, porque essa é uma dezena para você, a mais para você poder estar trabalhando aí, né? Então, mas veja bem, acompanha comigo aqui o raciocínio usando o ciclo das cores. A 16, o que está acontecendo com a 16? Ela veio, está vindo em seguida. Vamos ver lá no ciclo das cores
para a gente tentar chegar a alguma conclusão. Veja bem, da 16 até a 20, né? Na verdade aqui a rosa, a preta, a cinza, a laranja e a branca, essas bolas aqui, elas têm ciclo maior comparado com as outras. Por quê? Porque são apenas 2 dezenas para fechar o ciclo da cor. Então, veja bem, o ciclo da rosa é 879, o ciclo da preta aqui é 905. O que significa 905? Que acontece mais vezes de vir a 7 a 17 a 7 do que vir a 6 e a 16. Se a gente olhar aqui, vamos perceber que, por exemplo, 937, já estamos no ciclo 937, quer dizer, 937 vezes já fechou o ciclo da branca. Então a branca é muito mais frequente, ela sai muito mais do que a 6 e a 16. Então começa por aí. Muito bem, nós estamos na primeira rodada do ciclo. Por que na primeira rodada do ciclo? Porque com certeza no sorteio anterior a esse último saiu a dezena 6. Vamos dar uma conferida aqui. Olha só, se a gente pegar aqui concurso 1954, saiu a dezena 6. Por isso fechou o ciclo. Aí abriu o ciclo com a dezena 16, porque ela não está falhando. E aí está faltando a dezena 6 para fechar o ciclo da rosa. Bacana. Então, falta a dezena 6. Vamos olhar aqui embaixo quais informações que a gente tem. Primeira rodada, olha, para não vir nada, isso significa não vir nem a 16 e nem a 6, ele já está com atraso de 10, sendo que a média é a cada 6. Então já passou da média de acontecer isso. Né? Para vir uma, tudo bem, já aconteceu, porque veio 16, então atraso 0, e é o que mais acontece, de vir uma. Né? Por isso que é 1 em 1. Aqui, 1 em 3, de vir 2 dezenas, é a cada 3 sorteios aí. Em média, a gente tem vir as 2 dezenas, isso é 16 e vir a 6. Então, o maior atraso aqui, não significa que é isso que vai acontecer, mas o maior atraso aqui, a tendência aqui de atraso, é de não vir nenhuma das duas, nem a 16 e nem a 6. Então, essa poderia ser uma estratégia de você falar, a 16 vai quebrar e junto com ela a 6 também não. Né? E aí fecharia o ciclo lá para a terceira rodada ou coisa assim, né? Ao invés de fechar aqui na segunda rodada, fechar na terceira rodada. Outra questão que fica aí é de não vir a 16, mas vem a 6. Então, esse acompanhamento da 16 com a 6 é muito interessante e abre aí um espaço para a gente estar fechando aí nossas apostas. Vamos dar uma olhadinha agora exatamente essas que estão falhando. Né? A 17, por exemplo, 17 e 11 são as duas que a gente pode perceber aqui. A 11 aqui, a 3 concursos seguidos, e a 17 também é 3 concursos seguidos. Quer dizer, as duas estão falhando. E o que é que a gente pode dizer a respeito dela? Agora, utilizando também lá o ciclo das cores. A 17 e a 7. A gente vê aqui que para fechar o ciclo está faltando a 17. A hora que a 17 chegar, fecha esse ciclo. Está na terceira rodada, quer dizer, a gente já teve 3 sorteios seguidos e ela não aparece, né? 17 não aparece, que a gente acabou de ver aí. Agora, para não sair nada, né? Não sair nem a 7 nem a 17, tem atraso de 0, porque foi isso exatamente que aconteceu agora. No último concurso, a gente olhar aqui, no 1955, não saiu nem a 7 nem a 17. Então, por isso que o atraso para nada é 0. Tá aqui, atraso de 0 para nada. Para uma, o atraso é de 1. Para sair uma, seja a 17 ou seja a 7, está com atraso de 1. Sendo que a média é a 2. A cada 2, né, sair uma só. Né? Quer dizer que para sair 2, a gente tem uma média a cada 2. Né?
a gente tem a cada 2 sorteios saem aí as 2 dezenas, a 7 a 17. Isso na média. E está a 3 em atraso, quer dizer, a gente está com 3 em atraso para acontecer de sair as 2. Então, qual que é as conclusões que a gente pode, né? Qual é o tipo de inferência que a gente pode estar fazendo aqui nesse nosso raciocínio, né? Existe aí a chance de estar saindo, de estarem saindo as 2, está aqui embaixo. Sim, é grande. Por quê? Porque está com 3 em atraso, né? E normalmente a média a cada 2 a gente tem aí a saída das 2. E aí fica aí a nossa torcida. Então, possibilidade que venha a 17 junto com a 7, depois a segunda opção seria vir uma só das 2, então falhar uma ou falhar outra, né? Nesse caso aqui seria a primeira falha, seria a falha para 7, né? E por último, de não vir nenhuma das 2, né? Não vir nem a 7 e nem a 17 estarem retornando. Vamos dar uma olhadinha agora como é que está a força. Preciso esclarecer aqui que a força não é porque é forte que tem que jogar tudo. A gente sempre explica isso, que é importante. Aqui é uma classificação de acordo com a presença de cada dezena. Para chegar aqui é muito fácil, clica aqui no menu tabelas de gráfico em força das dezenas. Muito bem, nós estamos aí no ciclo 412, como eu já falei. Se a gente pegar os 10 últimos sorteios, como é que tá? A divisão é essa. As mais fortes são essas aqui, né? E aí dá para trabalhar aquele proporção de 60% também, né? 50%, 60%. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então 5 dezenas, aí na faixa de 5 dezenas daqui estarem retornando, né? Que normalmente acontece aí, né? E aqui você tem também as fracas. O que significa fraca? São aquelas que têm saído pouco. Se a gente pegar essa aqui, por exemplo, a 17, está com força 2. Dos últimos 10 resultados, somente 2 vezes saiu a dezena 17. Então ela está aqui na lista das fracas. Outra aqui, a dezena... Não a 3, a outra é a dezena 7. Cadê 7? 7, 7 está aqui. A dezena 7 e a dezena 8 aqui. A dezena 7 está com força 4 e a dezena 8 está com força 3. Por isso que estão aqui também a dezena 1 com força 4. Ok? Se nós tomarmos como base os 20 últimos sorteios, aí já muda um pouquinho. Por que eu coloco as duas? Para que você possa ver quem está aqui forte, considerando os 10 últimos, e quem estava forte lá com 20. Por isso que aqui leva em consideração os 20 últimos sorteios. Então você tem a força e os fracos aqui para 20 sorteios e também as médias que estão aqui. E no finalzinho a gente coloca assim a estatística geral, né? Em que todos os sorteios, os 1955 sorteios são levados em consideração. E aí eu sempre falo a dezena, e de forma individual, é a dezena 13, 1209 vezes que ela já foi sorteada. Na sequência, 1207 vezes a dezena 24, a segunda mais forte aí, individualmente, né? Apesar que isso não é muito interessante, porque a gente precisa trabalhar as dezenas de maneira combinada. Isso para a gente é mais interessante, como esse caso, por exemplo, de trabalhar aí o controle por cores, que leva em consideração 3 ou 2 dezenas, né? Muito bem, meus amigos, agora chegou a hora de fazer alguma coisa prática. E eu vou trazer de novo aqui esse fechamento, que é de 21 dezenas. Você vai apostar com 21 dezenas. E para apostar com 21, você tem que eliminar quantas? 4. Então, 4 dezenas tem que ficar fora. Você tem que escolher quais são as 4 que não podem entrar, né? E você também precisa de 3 fixas. Então, eu preciso trabalhar aí com 4. Eu preciso ter 4 para trabalhar. Desculpa, 7. 4 que eu vou eliminar e 3 que eu vou fixar. O que significa fixar? Elas têm que sair.
Então são 4 que não pode sair e 3 que tem que sair para que eu possa ser um vencedor, para que eu possa ter um lucro sobre o valor apostado. Quer dizer, eu vou tirar mais do que eu coloquei para fazer as apostas. O objetivo aqui é esse. E como é que a gente vai montar isso aqui? Então, muito simples. Eu vou utilizar esse fechamento aqui. É fácil de chegar aqui, só clicar em fechamentos, 21 dezenas. A gente tem vários fechamentos aqui para 21. É o primeiro aqui, garante 100% lucro, com 3 fixas e 5 cartões de 15. Então vamos lá, a gente precisa escolher essas dezenas, né? Eu vou fazer assim, eu vou usar lá a tabela de cores. Então vou chegar aqui na tabela de cores e vou fazer o seguinte. Como saíram 3 aqui, as chances de que, como já fechou nesse ciclo, saiu 3 não. A chance de saírem 3 novamente, uma vez fechou o ciclo, é menor. Então eu vou eliminar uma de cada uma dessas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, eu já tenho 3 para eliminar aqui, né? E outra que eu posso eliminar também é a 16, que a gente já falou aí, né? E para fixar eu vou escolher dessas que falta para fechar o ciclo aqui das cores. Então vou pegar, por exemplo, a 11, a 13, a 17 e a 17 e 18. Vou pegar essa primeira linha aqui só como exemplo. 11, 13, 17 e 18. Então vamos lá no fechamento. Eu vou fixar, fixar não precisa, fixar são 3, né? Então eu vou começar pela 11, clica 2 vezes, aí está fixo. 13 e a outra, vamos dar uma olhada de novo que eu já esqueci. Tabela de cores, 11, 13 e 17. Então vamos lá, 17. Muito bem. Então nós já fixamos as 3 aqui, que tem que deixar fixa e tem que eliminar. Vamos ver lá quais eu vou eliminar. Eu vou eliminar a 16, como eu havia dito, e escolher uma de cada uma dessas que estão com 3 aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a 12, a 24. Deixa eu ver se a 24 veio ou não veio na última. Vamos ver a lista aqui. 24 presente, posso tirar ela assim. Então vamos voltar lá. A 12, a 24 e aqui vou escolher uma os 5, 15 e 25. Então 12, 24 e a 15, a 25 ou a 5. Qual das 3? 15, 25 ou 5? Como é que está a 5 aqui? A 15, situação quase igual, e a 25. Tirar 25 é um risco, né, pessoal? Então fica 15 ou fica... Essa 15 está fraca e a 5 também não está mais ou menos. Tanto faz aqui. Eu vou colocar 15 mesmo, né? Então eu vou deixar a 15 fora e as outras, a 12, a 12, a 24 e a 15. Essas vão ficar fora. 12, 24 e 15. Então as outras todas vão. E vou deixar a 12, a 24 e a 15 também não. E é só clicar uma vez aqui. Opa. Essa, a 16 também, né, pessoal, que eu tinha dito. A 16 também. Agora eu preciso fazer aqui o seguinte. Preciso desmarcar uma dessa aqui. Marcar e desmarcar 16. Aí marco de novo para poder entrar 25 aqui. Aí sim, 21. São 18 variáveis e 3 fixas. Maravilha. Cheguei aqui nesse ponto, é só clicar em gerar. Aí vai gerar todos os as 5 apostas aqui. Próximo passo é selecionar apostas. Vem para cá,
Caso você queira fazer ou montar outras combinações, pode ir clicando aqui, modificando do jeito que você quiser, ou então clicar aqui em limpar, limpa tudo, aí começa a fazer tudo de novo, e no final vem aqui em selecionar as apostas, para carregar aqui para o quadro Minhas Apostas. Feito isso, é só clicar em salvar, depois em baixar o arquivo. Esse arquivo vai ficar normalmente na área de download. Você pode abrir o arquivo lá, mudar o nome para o nome mais apropriado, como por exemplo, concurso 1956, primeira aposta, segunda aposta, ou o que você achar melhor aí. Isso tudo para facilitar a conferência, porque depois você pode abrir esse arquivo aqui nessa opção do conferidor. O conferidor é aberto, qualquer pessoa pode usar o conferidor, né? E no conferidor ele vai te dar quantos pontos você fez, cartão por cartão, tudo certinho, independente da quantidade de apostas. Atualmente, pelo limite de memória, está restrito aí a 1000 apostas, ele consegue conferir até 1000 apostas de uma vez só, ok? Então é isso. Essa aposta aqui, ela vai garantir, como eu já falei, né, lucro sobre o valor apostado, desde que você acerte as 3 fixas e acerte 12 nas 18 que ficaram de fora. É isso aí. Forte abraço a todos aqueles que têm colaborado com o nosso trabalho aí. Desejo boa sorte e que você seja um vencedor nas suas apostas essa semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.